Amém. Meu irmão e minha irmã, nós estamos nos preparando para ouvir a palavra de Deus para o dia de hoje. Vamos pedir a intercessão de Maria para este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vemos Jesus entrando nessa grande discussão com os mestres da lei, com os fariseus, e ele vai se colocando, se apresentando, à medida em que o Evangelho vai nos mostrando, como aquele que vem cumprir plenamente a vontade de Deus, que é Pai. Os fariseus, os mestres da lei, cumpriam a lei pela lei, ouviam a palavra do Senhor, cumpriam seus preceitos, que foi dito pelos profetas, pelos patriarcas, porém não acreditavam em Jesus como Messias, como enviado de Deus. E Jesus diz a eles então, aqueles que se abriram a ouvir a sua palavra, aqueles que abriram seus corações para acreditar em Jesus Cristo: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus vem trazer para nós a verdade. Diante da verdade não pode prevalecer a mentira, não pode prevalecer o erro, não pode prevalecer aquele que é filho do pecado. Diante da verdade, nós nos encontramos conosco mesmos, com a nossa realidade, com as nossas misérias, com as nossas faltas. Nos encontrando com as nossas misérias, com as nossas faltas, nós então nos abriremos para reconhecer que essa verdade sobre nós é o que nos faz livres. É isso que Jesus vem trazer a cada um de nós, a liberdade de filho de Deus. Liberdade essa que não se deixa vencer pelo pecado, que não se deixa prender nas pequenas mesquinhezes que nós vivemos na nossa vida. Portanto, meu irmão e minha irmã, à medida em que nós acreditarmos em Jesus, na palavra de Jesus, nós vamos nos tornar livres, verdadeiramente livres. A palavra de Deus, a lei de Deus, a palavra dele é a verdade, e a lei de Deus é a nossa liberdade.
Ouvir os mandamentos de Deus, colocar em prática os mandamentos de Deus, trará para o nosso coração a liberdade diante do Pai, diante das coisas deste mundo e diante dos nossos irmãos e irmãs. Nós agiremos de maneira livre, encontrando também com a verdade que é o próprio Jesus. Nós então não nos tornaremos escravos, nós nos tornaremos livres. E nos tornando livres, nós nos tornaremos pessoas que dão testemunho de um Deus que vem para nos libertar. Esse Deus que é libertador vem nos tirar da situação de escravidão marcada pelo pecado, como tirou o povo no Antigo Testamento da situação de escravidão, e vem nos dar uma nova terra, um lugar onde escorre leite e mel, onde nós encontramos tudo que nós necessitamos. Este lugar é a graça de Deus. A graça de Deus chega até nós por meio de Jesus Cristo, na vivência dos sacramentos. No sacramento da reconciliação, nós pedimos perdão a Deus de nossas faltas e restituímos o nosso interior diante de Deus, que é nosso Pai, para que possamos viver a liberdade de filho de Deus. Sendo livre diante do Pai, como filho de Deus, nós então podemos fazer a nossa comunhão com o Senhor, receber o corpo de Cristo, celebrar os outros sacramentos, fazer com que as pessoas possam perceber em nós os sinais da presença de Deus. Fará toda a diferença no nosso modo de viver a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de se aproximar de Deus de maneira livre. Fale com Deus tudo aquilo que você vive, se apresente diante de Deus, peça perdão a Deus pelo sacramento da reconciliação e sinta dentro do seu coração a liberdade que Deus quer nos dar. Nós vemos ali que os fariseus, eles vão ficando meio perdidos com tudo aquilo que Jesus vai dizendo. E eles ainda dizem: nós acreditamos em Abraão, nós temos um único Deus, esse Deus que é nosso Pai. E Jesus diz a eles: se vocês acreditassem em Deus, acreditariam também em mim. Quantas vezes a nossa vivência de fé não nos permite acreditar na presença de Jesus no meio de nós? Principalmente quando essa presença de Jesus no meio de nós se dá por meio de pessoas que nós não queremos perto de nós. Pessoas excluídas da sociedade, pessoas pobres, pessoas que estão em condição de vida que para nós é uma condição totalmente pecaminosa. Nós não podemos deixar com que o pecado escravize o nosso coração a ponto de nós não enxergarmos a presença de Jesus no meio de nós. Deus fala com cada um de nós, em cada dia, em cada momento. Fala nas coisas mais simples e nas coisas em que nós menos esperamos. Não deixemos com que o pecado nos escravize, mas vivamos a liberdade de filhos de Deus que reconhecem e ouvem a palavra do Senhor e reconhecem os seus sinais no dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.